Respira fundo. Imagina uma bolsa de sangue pingando, um monitor apitando e uma pergunta que parte o ar ao meio: salvar agora ou respeitar uma escolha que diz não? Nos próximos segundos, você vai decidir de que lado está. Sem floreio, sem manual. Só o dilema cru: transfusão de sangue, direito à vida ou direito de escolher. Pausa. E se for com alguém que você ama? O médico fala: há risco real. A família busca no olhar uma resposta, e a assinatura no consentimento treme na caneta. A ciência aponta para a eficácia do procedimento. A liberdade individual ergue a placa do meu corpo, minha decisão. Quem vence quando cada segundo vale um universo? Agora vira o quadro. Pensa em crenças, convicções, história clínica, jurisprudência, protocolos éticos. Não é vídeo de opinião. É uma trilha de perguntas que ninguém quer encarar. Existe vida sem liberdade? Existe liberdade sem vida? E quando a escolha pessoal colide com o dever do médico de não omitir socorro, a linha é reta até encontrar um ser humano. Talvez você diga: é simples, salva e depois conversa. Mas e quando salvar significa violar aquilo que dá sentido à existência do paciente? E quando respeitar ameaça interromper essa mesma existência? A cada caso, um labirinto. A cada porta, um preço. Fica comigo. A seguir vamos entrar na sala de decisão: documentos, termos, diretrizes, quem assina, quem responde. E quando o paciente não pode falar? Se você acha que já tem a resposta, cuidado. O próximo capítulo vai testar cada certeza que você carrega. Porta fechada, mesa fria, 4 palavras no topo do prontuário: consentimento livre e esclarecido. Parece burocracia, mas é o fio que separa cuidado de violação. Quem decide quando o relógio corre? Se o paciente está consciente e entende riscos, a decisão é dele. Mas e quando a dor embaralha tudo? Capacidade de decisão não é opinião do momento, é compreender consequências. E se a pessoa recusa transfusão por convicção? É só respeitar e pronto, ou há limites quando a vida está por um fio? Agora, vira o ângulo o médico: juramento de salvar, dever de não omitir socorro, protocolos, diretrizes. Ele pode ir contra a vontade do paciente para proteger a vida. E se for processado por respeitar a recusa? E se for processado por ignorá-la? Cada clique da caneta é um risco jurídico, humano, moral. E a família, quando concorda com o paciente, a pressão aumenta no médico. Quando discorda, nasce um impasse: quem fala mais alto? A autonomia de quem sente o próprio corpo ou o amor apavorado de quem teme a perda? E quando o paciente não pode falar, entra em cena o documento de vontade antecipada. Existe, está claro, foi discutido em vida ou improvisado no corredor. Corta para um caso limite: emergência, hemorragia, minutos. O que fazer enquanto a lei, a ética e a consciência parecem andar em velocidades diferentes? É aqui que hospitais treinam cenários, simulam escolhas, escrevem protocolos para não improvisar em pânico. Mas papel aceita tudo, já o coração treme. Segura esse gancho. E quando o paciente é menor, ou quando há risco para um feto? Autonomia, dever de proteção, interesse superior. Quem tem a caneta final? No próximo capítulo, vamos para as fronteiras mais delicadas: infância, gestação e decisões sem retorno. Luzes fortes. Pronto-socorro. Uma criança sangra após um acidente. Os pais chegam firmes na recusa à transfusão. Quem decide agora? A Constituição protege a família, mas também o melhor interesse da criança. Autonomia aqui não é igual à do adulto, porque ainda não há plena capacidade para entender risco, benefício, alternativa. O médico vê o relógio. A lei às vezes exige autorização judicial, mas e quando não há tempo para ligar para o juiz? Proteger a vida imediata prevalece, ou violar a crença dos pais deixa uma cicatriz que não fecha? Respira e muda o foco, e se o menor disser eu entendo e não quero? Adolescente maduro, lúcido, cita sua fé com clareza. A equipe avalia alternativas não sanguíneas: eritropoetina, hemodiluição,
técnicas cirúrgicas de conservação, protocolos bloodless. Se houver meios eficazes e seguros, a recusa ganha corpo. Se não houver, a régua volta para o interesse superior, a obrigação de evitar dano grave e irreversível. Ninguém sai ileso desse veredito, pais, médicos, ética, tribunal, todos deixam um pedaço. Agora gestação, 2 vidas no mesmo corpo, uma hemorragia pós-parto, segundo sumindo. A gestante recusou transfusão em documento prévio. O bebê tem direito a nascer vivo, a mãe tem direito de manter sua escolha mesmo sob risco máximo. O time aciona o plano B, células recuperadas do campo operatório, vasoconstritores, compressões uterinas, balão intrauterino, cirurgia conservadora. Quando tudo falha, a pergunta retorna como lâmina: insistir na recusa e aceitar a possibilidade de perda dupla ou intervir para salvar ao menos uma. Quem leva esse peso para casa? Cote para bastidores, comitês de ética discutem cenários meses antes, escrevem fluxos, treinam simulações. Por quê? Porque decidir no calor do sangue é perder. Documentos de vontade antecipada, cartões de diretivas, diálogo pré-natal sobre limites e alternativas. Tudo isso diminui o choque na hora H, mas nada elimina o paradoxo: vida versus liberdade, proteção versus respeito. Antes de avançar, uma pulga atrás da orelha, e quando a recusa nasce da desinformação, mitos sobre risco, estatísticas mal lidas, medo infundado. Quem garante que a escolha é realmente livre e esclarecida? No próximo capítulo, vamos separar crença legítima de ruído perigoso e destrinchar o que a ciência sabe, o que a lei exige e onde a comunicação falha. Vamos direto. Nem toda recusa nasce da fé. Às vezes nasce do medo mal informado. Transfusão transmite tudo. O sangue sempre dá reação. Tem substituto igualzinho. Frases que soam certas, quando a urgência já apertou o peito. A primeira missão da equipe é simples e brutal: transformar pânico em compreensão, explicar em minutos o que deveria ter sido conversado em meses. Risco relativo, benefício absoluto, efeitos adversos, alternativas possíveis. Não é vender um procedimento, é oferecer horizonte quando o corredor encurta. Corta para bastidores de ciência aplicada. Blood Management não é modinha, é planejamento para reduzir perdas, otimizar hemoglobina pré-operatória, usar técnicas de conservação, recuperar células, minimizar punções, ajustar anestesia. Quando isso é feito cedo, a transfusão vira plano C, não o primeiro reflexo. Só que planejamento exige tempo, e a urgência odeia relógios longos. Por isso, hospitais que tratam o tema a sério criam trilhas, consulta prévia, cartilha clara, termo que explica cenários e um pacto: se a linha chegar ao limite, como vamos agir. Agora, crença legítima. Quando a convicção é profunda e coerente com a vida do paciente, o respeito ganha densidade. A equipe então projeta o cuidado em volta: ferro intravenoso, eritropoetina, hemostáticos, técnicas cirúrgicas menos invasivas, controle fino de hipotermia e coagulopatia, comunicação transparente com família. Mesmo assim, existe o ponto em que a matemática do corpo não fecha. A partir daí, a decisão não é técnica, é moral e jurídica, e cada palavra no prontuário vira prova de que ninguém atropelou ninguém. Onde tudo costuma quebrar: comunicação. Explicar risco sem assustar, probabilidade sem estatística fria, alternativa sem prometer milagre. E ouvir, de verdade, o que o paciente considera inegociável. Às vezes uma frase muda o destino: prefiro não receber sangue, mas aceito derivados específicos. Ou o inverso. O preto e branco vira escala de cinzas, a escolha fica menos binária, mais humana. Último gancho antes do desfecho. E quando há conflito dentro da própria equipe, um profissional quer intervir, outro defende a autonomia, o gestor lembra do protocolo, a família chora, o relógio grita. Quem segura a direção? Como registrar uma decisão que será lida anos depois sem o barulho do momento? No capítulo final, vamos acompanhar um caso real composto, do primeiro minuto à assinatura, e ver como o veredito se constrói,
quem assume o peso e o que de fato significa direito à vida ou direito de escolher. Chega um homem de 36 anos, acidente de moto, pressão caindo, hemorragia interna provável. Na carteira, um cartão de diretivas, recuso transfusão de sangue. Consciente e orientado, repete a escolha diante da equipe 2 vezes, em frases curtas, sem hesitar. O protocolo dispara via aérea segura, controle de hemorragia, aquecimento ativo, ácido tranexâmico, reposição volêmica criteriosa, hemostasia cirúrgica rápida, recuperação de células do campo operatório, checklist de derivados aceitos e recusados. Tudo documentado, tudo explicado. A família chora, mas confirma, é a convicção dele há anos. O jurídico é acionado, o comitê de ética entra em linha, o relógio morde, na sala, 2 tensões. De um lado, a urgência se transfundir agora, salva. Do outro, a autonomia clara, ele sabe e escolheu. A equipe decide pelo trilho ético legal, capacidade preservada, informação adequada, coerência de vida, respeito à vontade. O cirurgião reduz perdas, a anestesia mantém alvo fino, a enfermagem vigia cada mililitro. A cada 15 minutos, nova conversa, novo registro, riscos, alternativas, estado atual. Não há promessa, há lucidez, horas depois o quadro estabiliza, não por milagre, por planejamento somado à perícia. O hematócrito ainda assusta, mas a tendência melhora. Na evolução, um parágrafo enxuto resume a espinha dorsal, paciente lúcido, ciente de riscos, recusou hemocomponentes, adotadas todas as estratégias de conservação, decisão compartilhada registrada, família ciente. Se tivesse piorado, o mesmo registro sustentaria a outra face do desfecho, a dignidade da escolha. Fechamento sem espuma, direito à vida e direito de escolher não são inimigos, são bússolas que apontam para a mesma coisa quando há preparo, comunicação e coragem. Preparo, para não improvisar sob pressão. Comunicação, para que a decisão seja realmente livre e esclarecida. Coragem, para sustentar o que foi decidido, salvar sem violentar, respeitar sem abandonar. Agora a pergunta volta para você, sem música dramática, diante desse caso, qual princípio você priorizaria se estivesse com a caneta na mão, e mais o que, desde hoje você, paciente, familiar, profissional, pode fazer para que quando a sirene tocar, a resposta não nasça do pânico, mas da consciência.